Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e quero fazer uma pergunta. Gauchão com sede única, você concorda? Porque daqui a pouco nós vamos ter que buscar algumas alternativas para que o Campeonato Gaúcho possa ser retomado, em função de diferença de regiões no Rio Grande do Sul, no que diz respeito ao gráfico, à curva de contaminação do Covid-19. Você concorda com isso, Gauchão em sede única? É isso que a gente vai debater a partir de agora. Antes, dá o like no vídeo aí, dá o joinha, dá aquele moral pra gente continuar fortalecendo a nossa resenha. Dá o like no vídeo, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho aí para receber as notificações do vídeo. Aliás, deixa eu começar pelo seguinte. Nós estávamos debatendo, como sempre fazemos, na rádio, na TV Bandeirantes, mas principalmente na bancada do Donos da Bola da TV Bandeirantes, e logo que começou a pandemia, em determinado momento, o Leonardo Meneghetti deu essa ideia. Vem cá, e se fizesse uma sede única? Por que está se partindo para essa ideia da sede única? E vou dizer um negócio para vocês. Informação. Embora ainda não seja tornado público, isso está sendo discutido sim pelos corredores da Federação Gaúcha de Futebol. Por quê? Porque nós estamos olhando o quê? Nesse momento, para que possa voltar o futebol, a gente tem alguns empecilhos. Eu não vou nem entrar no mérito hoje de Libertadores da América, porque tem a questão das fronteiras. E já começa a se cogitar também internamente na Conmebol esta possibilidade, como se fosse uma Copa do Mundo. Mas vamos voltar para o Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho ele vive uma situação diferente em relação a outros campeonatos. Por exemplo, o Campeonato Paulista, São Paulo tem um enfrentamento com a contaminação diferente em relação ao Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro também diferente em relação ao Rio Grande do Sul. Então, na verdade, o que aconteceu? Ao invés de a CBF determinar uma ordem de cima para baixo, essa situação ficou muito mais a cargo, critério e sob o comando das federações estaduais. E a partir desse momento, quando começa a se criar essa possibilidade, você tem uma sede única, você vai ter determinados hotéis que nesse momento estão fechados e que serviriam apenas para utilização de uma determinada delegação. Então você pega lá um determinado hotel, você vai colocar ali. E eu estou falando de jogadores que estarão testados, jogadores que são saudáveis, jogadores que estão sendo testados a todo momento. Eu não estou aqui só apenas fazendo uma campanha que tem que voltar ao futebol. O que eu estou colocando em discussão é se você aí do outro lado concorda com sede única para o encerramento do Campeonato Gaúcho. Porque não dá para discutir Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. Mas existe essa possibilidade. Começou a se discutir internamente na Federação Gaúcha de Futebol a possibilidade de sede única para esse encerramento do Campeonato Gaúcho. E aí, sem dúvida, que Porto Alegre seria uma das grandes sedes, a principal sede, né? Vamos deixar a situação bem clara. Você tem a Arena, você tem o Beira-Rio, você tem os dois CTs, você tem o campo da PUC, já que não vai ter presença de público, você tem o campo do São José, você pode usar o campo do Cruzeiro, que fica em Cachoeirinha. Ah, mas é Porto Alegre? Sim, mas você pode pegar uma outra sede que seja próxima. Você tem o Antônio Vieira Ramos, o campo do Cerâmica lá em Gravataí, mas eu quero debater com vocês essa situação específica. Gauchão com sede única, você concorda? Pode ser o caminho? Porque daqui a pouco eu sei que não tem presença de público, eu sei que a imprensa vai estar restrita também, nem todos os veículos de imprensa vão estar acompanhando, mas automaticamente você começa a fazer com que no próprio isolamento social, no próprio modo restritivo que nós estamos vivendo atualmente, automaticamente com a volta do futebol, você vai ter uma quantidade de pessoas que num determinado momento estarão ligados dentro das suas casas, sem daqui a pouco ir para parques, ir para a Orla do Guaíba ou para qualquer outra situação que seja possível a aglomeração. É claro que eu estou falando mediante todo um cuidado específico que já vem sendo tido, principalmente pela dupla Grenal, né, que tem todo um procedimento sanitário aí que está servindo de exemplo para o Brasil e para o mundo, mas é óbvio que também a Federação Gaúcha de Futebol já está combinando com todos os clubes, alguns clubes estão retornando às suas atividades a partir dessa segunda-feira, caso do Juventude, por exemplo, e automaticamente a Federação Gaúcha de Futebol disponibilizou uma quantidade determinada de testes para que esses testes sejam aplicados diretamente nos atletas. Então nós estamos considerando que seja algo feito para uma determinada camada da população. Automaticamente eu estou me referindo aos atletas, à comissão técnica, às pessoas envolvidas em cada um desses clubes. Porque não dá para você considerar a possibilidade de deslocamentos. Ah não, mas aí o cara vai sair da cidade tal, vai pegar um ônibus, vai ir para outra cidade, vai chegar num outro hotel, que não se tem certeza se ele foi realmente submetido a todo um processo de descontaminação. Eu penso que daí ficaria muito mais difícil. Agora, se você tem numa sede única, pronto, você vai ter
aquele determinado hotel sendo utilizado só para aquela determinada delegação, e automaticamente você vai restringir muito, você vai restringir a um raio específico, evitando, por exemplo, a questão de aglomeração, que já não vai existir nem por parte da torcida e muito menos por parte da imprensa. Isso é uma coisa que também vai mudar. E é uma possibilidade para que possa aos poucos ir se retomando novamente a rotina, porque nós temos que considerar que existe sim um elo diretamente do direto e do indireto, porque a gente pensa, toda vez que fala no futebol, na volta do futebol, a gente debate muito a questão, por exemplo, da dupla Grenal, mas e os clubes do interior, como é que vão sobreviver? E esses atletas que foram contratados lá e que alguns clubes estão ainda pagando, outros clubes já não conseguiram pagar mais, então automaticamente tem todo um processo que pode servir de exemplo, inclusive para a retomada para o resto do país, quem sabe até servir como exemplo para a América do Sul, porque não uma Conmebol, entendendo que seja possível realizar a sequência da Libertadores da América numa sede ou num determinado país com mais de um estado envolvidos. Enfim, é só para colocar em debate aqui, eu quero a tua opinião. E aí, gauchão com sede única, você concorda ou não? Não sai do vídeo sem dar o like, não sai do vídeo sem se inscrever no canal, sem apertar o sininho aí para receber as notificações e, claro, espalha geral nos grupos de WhatsApp. Gauchão com sede única, você concorda ou não? Eu tô concordando, e que a sede única seja Porto Alegre, porque tem uma estrutura maior para poder evitar aglomerações e também para evitar deslocamentos maiores dessas delegações, para que a gente possa ter finalizado o Campeonato Gaúcho. Abraço todo mundo aí, até daqui a pouco.